O título desse vídeo, Mundo Interno. E eu coloquei algumas fotos ali de capas de livros. Não sei se vocês perceberam, ali tem 3 livros. Vocês já leram ou já tiveram contato com esse assunto? Dos 3 livros que estão na capa desse vídeo? Que aí já é uma pista do que a gente vai falar hoje. Mundo interno, a gente entende o quê? Que é o nosso mundo interior, não deixa de ser. Nosso autoconhecimento, olhar para dentro, para saber quem somos, que a gente fica aqui meio perdido nesse planeta. No nosso processo de autoconhecimento, a gente primeiro vai buscando fora, até a gente descobrir que tem muita coisa dentro de nós que a gente não percebe. A gente sempre busca fora. E quando a gente começa a perceber as nossas intuições, os avisos internos, e agora nós vamos ver as ajudas que temos do nosso eu superior, que é o nosso eu interno também, que a princípio parece que o quê? Que é algo muito distante, que é algo fora de nós. Esse Deus que a gente busca fora, ele está dentro. E este nosso contato que a gente precisa ter é um contato interno com nós mesmos, com a nossa alma e nossa super-alma. Tá? O primeiro contato vai com a alma, que é o intermediário, é assim, personalidade, alma, super-alma. Tá? Então, quando a gente está aqui nessa personalidade que a gente chama de ego, o nosso primeiro contato seria com a nossa alma. O que é essa alma? É o nosso sentimento. Tudo aquilo que toca profundo na nossa alma. A gente tem esse sentir, né? Então, quando a gente já está mais familiarizado com a nossa intuição, com nossos avisos internos, a gente consegue contactar o nosso eu superior. Então, vamos ver o que tem a ver esse mundo interno, que não deixa de ser a nossa alma e nossa super-alma, com o mundo interno que eu vou falar hoje aqui, que é o mundo interno do planeta Terra. A gente está sempre falando em extraterrestre, não é? A gente sempre fala em extraterrestre. Hoje nós vamos falar em intraterrenos, da civilização que vive no interior do nosso planeta. A gente está vivendo assim, ó. Nós estamos aqui na crosta, né? Nós aqui, seres humanos. Tem os extraterrestres que vêm de outras orbes, outros planetas e tudo mais, que estão também nos auxiliando. E tem os intraterrenos, que também estão nos auxiliando. Então tem aqui, ó, em cima e embaixo, nós estamos aqui no meio. Uma compressão de luz, né? Por isso que tem essa pressão total agora. Nós estamos saindo da zona de conforto. A gente está sendo espremido mesmo, mas espremido no bom sentido, espremido pela luz. Luz em cima, luz embaixo, né? E aí o que acontece quando isso ocorre? As sombras começam a aparecer. E isso agora está bem visível, né? Essa semana aí, inclusive, muitas coisas estão vindo à tona, gente. Eu não vou nem comentar sobre isso, porque são assuntos pesadíssimos. E hoje eu quero essa vibe aqui da nossa live, uma vibe leve. E os assuntos que surgiram essas últimas 2 semanas foram pesadíssimos, mas precisavam vir à tona, né, gente? Porque era muita sujeira. E enquanto a gente estava nas trevas, a gente não percebia nada. Mas quando acende a luz, a gente começa a ver a sujeira, né? Faz a experiência aí na sua casa. Apaga a luz de tudo. Quando você apaga a luz da casa, você não vê o que está fora do lugar, você não vê se está sujo, né? Você não consegue ver a desarmonia. Agora, quando você acende a luz, você vai ver uma roupa que está jogada no chão, né? Talvez o seu gatinho fez um xixi num local inadequado, você começa a ver as sujeiras quando acende a luz. E é o que está acontecendo no nosso planeta agora. A luz está acesa. E ó, é um holofote que vem de cima, um holofote que vem de baixo. Toda a sujeira está sendo exposta. Não tem jeito, a gente está passando por uma faxina. E a faxina faz parte, para depois a gente ter uma casa limpa. Que é o que a gente está precisando passar agora. Mas é do que o quê? A gente fazer a faxina para a gente ir para uma outra realidade. Mais limpa, mais leve. Né? Sendo que nem todos vão alcançar essa frequência.
É a luz dos novos tempos, isso mesmo. E aí o que acontece? Não é um local em si, né? É um estado vibracional, um estado consciencial. É um estado de consciência que se é alcançado. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, desses novos tempos que estão chegando. E aí o que acontece? Toda vez que, eu sempre dou exemplo assim, quando a gente vai fazer obra na nossa casa. Sempre que a gente quer fazer uma melhoria, primeiro vem uma desordem, né? Quebra a parede, e é sujeira para todo lado, é tijolo quebrado, é poeira, sujeira. Aí depois que a obra termina, que está tudo pintadinho, tudo no lugar, a casa fica linda, né? Então a gente está no momento da obra ainda. Está tudo melecado. A gente percebe tudo que está acontecendo aí no planeta. E às vezes isso causa o quê? Um desânimo. A gente fica um pouco desanimado de ver tanta sujeira, gente. Não é fácil, não é fácil. Mas nós estamos aqui para experienciar este momento e muitos de nós que estão buscando o autoconhecimento, estão buscando se melhorar a cada dia, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para auxiliar, que a cada vez que a gente acende uma luz em nós, nas nossas células, a gente está ajudando o planeta. Por isso que é tão importante esse trabalho que a gente faz, de levar conhecimento, de compartilhar aquilo que aprendemos, para ir ajudando uns aos outros. É tipo, ó, acorda aí, não dorme não, vamos acordar que a hora está passando, vamos ajudar. A nossa vibração ajuda o planeta Terra a passar por essa transição de maneira mais branda. Isso tudo depende de nós mesmos. E nós vamos falar sobre algumas civilizações que estão atualmente intraterrenas. Quem acompanha aí os vídeos que eu tenho postado aí no canal, principalmente este ano de 2024, eu postei muita coisa sobre essas civilizações que eu vou falar agora. Que é os lemurianos e os atlantes. Eu tenho falado muito dessas duas civilizações, né? Tem um vídeo aí no canal, como é que é o nome mesmo? Ciclos do planeta Terra, que eu falo sobre as 7 etapas da evolução, desde lá do reino mineral até chegar a deuses, né? 7 etapas. E a nossa etapa agora é o quê? A 4ª etapa, que é o reino hominal. E dentro desse reino hominal, nós temos 7 etapas para cumprir dentro do hominal. E quais são essas 7 etapas? São as raças, né? Que a gente chama de raças, para indicar as civilizações que foram dando origem ao que a gente é hoje, né? Então começou lá pela raça adâmica, que a gente chama de adâmica, né? Que ela era semitéria, não tinha ainda essa parte física. Depois de milhares de anos, veio a hiperbórea, que ainda não era física. Depois veio a lemuriana. E quem assistiu os vídeos aí que eu falei muito de Lemúria, e a partir de hoje vocês vão começar a prestar atenção nisso, gente. Principalmente Lemúria e os Atlantes. Por quê? Eles fazem parte da nossa história ancestral. Porque é a partir dali que começa a história de muitos de nós aqui. Quem assistiu esses vídeos sabe quando eu falei dessa historinha, porque toda historinha tem um fundozinho de verdade, a história da queda dos anjos, lembram disso? Que foi exatamente na época da Lemúria. E por que aconteceu isso? Para avançar essa civilização que estava muito lenta, né? Porque tudo tem um cronograma, nada é assim, fica toda a vida, não, tudo tem um cronograma a ser cumprido. É como se fosse assim uma grande empresa, onde tem tarefas, tem... O tempo não é esse tempo linear que nós temos aqui, mas tem prazos, mais ou menos dentro de certas estações, né? Conforme a gente tem assim primavera, verão, outono, inverno, né? Os ciclos da menstruação da mulher, tudo tem ciclo, gente. E a formação dos planetas, dos seres, de tudo, tem ciclos também. Então, quando chegou na raça lemuriana, eles estavam muito lentos nesse progresso. Eles eram seres
muito inocentes. Eles eram andrógenos e eram muito inocentes, puros, né? E foi a partir dali que começou o desenvolvimento do nosso cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. Então, o cérebro límbico, quem foi responsável foi a raça lemuriana. Logo após teve os Atlantes, que ficaram responsáveis pelo desenvolvimento do nosso racional, né? Mas aí por que aconteceu essas quedas, né? Que hoje nós vamos falar dos remanescentes, né? Quando Lemúria e Atlântida, eles sofreram, né, aqueles cataclismas, toda aquela civilização sucumbiu, né? Mas eu digo toda entre aspas, porque não foram todos. Porque sempre no meio de um bando de gente fazendo coisas indevidas, tem pessoas idôneas e boas naquele meio, né? Como tiveram, que são esses remanescentes que agora estão intraterrenos. Então, dentro aqui do nosso planeta, né? Nos mundos intraterrenos, nós temos os remanescentes de Lemúria, nós temos os remanescentes de Atlântida e nós temos os remanescentes hiperbóreos, que era anterior ao Lemúrio. Inclusive, ainda vou trazer aqui uma coisa para vocês, que eu não sei se vocês sabem disso. Vocês já ouviram falar na rede Agartha? Agartha é o nome dado a essa rede de cidades intraterrenas. É uma rede de cidades, de civilizações intraterrenas. E dentro dessa rede existem várias cidades habitadas por lemurianos, atlantes, até pelos, como se diz, aquele povo lá, os incas. Tem várias civilizações dos remanescentes, né, que restaram desses cataclismas, né? Geralmente são os sacerdotes, aquelas pessoas que procuravam se melhorar, que tinham boas intenções, né? Sempre no meio de muita sujeira, sempre tem alguém ali que cumpre realmente as coisas legais. Já ouviu falar, né? Então, nessa rede Agartha, nós temos em torno de 120 cidades. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. E dentro dessas cidades, nós temos algumas que vocês acham que já ouviram falar, que eu vou falar agora. Tem pessoas que confundem Agartha com Shambhala. Agartha é a rede de cidades e Shambhala é uma das cidades dentro da rede Agartha. Entenderam agora como funciona a coisa? Vocês já ouviram falar em Shambhala? Muito famosa essa cidade Shambhala. Temos também a cidade de Telos, que é habitada pelos lemurianos, exclusivamente pelos lemurianos. E eu vou fazer vídeos, gente, exclusivos sobre essa trilogia que foi lançada do livro de Telos. É uma cidade que fica ali na Califórnia. Já ouviram falar no Monte Shasta? O Monte Shasta, ele é parecido com um vulcão. Eu tenho a imagem do Monte Shasta na tela do meu computador, como papel de parede. E sabe por que eu resolvi falar isso para vocês, gente? Porque eu tive uma experiência fantástica. Por isso que eu fui chamada a atenção para os mundos internos, intraterrenos. Porque eu tive experiências em sonhos. Já vieram nomes de cidades que eu nunca tinha ouvido falar no nome daquela cidade. Nunca tinha ouvido aquela palavra. E quando eu fui buscar e pesquisar, era uma cidade de Lemúria. Então é o quê? As minhas células internas, o meu eu interno se comunicando comigo. Olha para dentro. Então olhar para dentro, gente, não é só essa questão de meditar, buscar autoconhecimento através de ferramentas como astrologia, numerologia, essas coisas todas não. É a gente olhar também para os nossos ancestrais dessas cidades intraterrenas, que eles estão o tempo todo se comunicando com a gente. Sabe de que forma? Através de sonhos, através de mensagens telepáticas. Eles ajudam a gente. Quando vê que o nosso coração realmente está buscando a pureza e o amor, eles entram em contato com a gente. Cada ser humano vai se sintonizar no momento certo, na hora certa, com a civilização que ela vai se identificar mais. Nós estamos agora,
Na era o quê? De Aquário. Era de Aquário. Gente, vocês vão perceber que todos os conhecimentos estão entrelaçados. Astrologia, numerologia, cabala, tarô, mundos internos, tudo se entrelaça, gente. É fantástico isso. E vocês vão ver que a era de Aquário, o símbolo de Aquário, no mapa astral, para quem conhece a simbologia do mapa astral, aqueles arquétipos, né, tudo mais, Aquário é o símbolo de um anjo, um humano. É um humano, não é um animal. É quando a gente se torna um ser humano, deixa aquele instinto animalesco. Então a gente está passando para essa área, a era de Aquário. É onde o nosso racional e o nosso intuitivo vão estar em harmonia e o instinto animalesco que é necessário é o instinto de sobrevivência, mas não o instinto negativo. O que seria um instinto negativo? Aquelas respostas ríspidas, é a nossa reatividade irracional. A reatividade irracional é que precisa ficar para trás. E o que a gente precisa aproveitar? Os instintos básicos da sobrevivência. Os instintos básicos de sobrevivência a gente herdou lá de trás, né, dos nossos antepassados. São úteis? São. Aí a gente separa o que eu levo daqui para frente e o que eu preciso deixar para trás. É a mesma coisa a parte emocional, que a gente herdou dos lemurianos. A gente precisava desenvolver a emoção para a gente saber o que é o amor. Para saber o que é o amor, a gente experimenta o oposto, né? Por isso que tem essa parte da dualidade, onde a gente vai experimentando luz e sombra, e o que a gente faz agora? A gente começa a descartar as sombras, a limpar, a integrar, a se auto-perdoar, sabendo que aquilo tudo foi experiências que passamos para que a gente pudesse alcançar a consciência. Então é todo um trabalho também emocional que a gente está passando. E vocês percebem que a gente tem inúmeras ferramentas hoje em dia. Não são poucas, não. E é à toa que surgiram essas ferramentas? Não. É para ajudar a gente a fazer essa seleção. O que eu carrego daqui em diante e o que eu preciso deixar para trás. É a parte do desapego. A cidade Poside, ela fica ali no Mato Grosso, na Serra do Roncador. Pela civilização Atlante. Então tem essa cidade. Tem a cidade em Machu Picchu, povoada pela civilização Inca. Tem uma parte dos lemurianos ali também e uma parte dos cientistas atlantes. Tudo ali nessa parte de Machu Picchu. Nós temos a de Telos, que é ali na Califórnia, no Monte Shasta. Dizem até, gente, que a de Shambhala e a de Telos são as principais onde ocorrem essas reuniões. Geralmente a gente fala assim, teve uma reunião para decidir sobre como vai ser o futuro da Terra. Não tem sempre assim um congresso que acontece, não teve um conclave, né? Eles usam até esse termo, conclave. Ocorre nessas cidades, Shambhala, em Telos, conclave, isso. O conclave para decidir. Lembra lá em 2019, onde até Chico Xavier falou que se não acontecesse nenhuma guerra nuclear até 2019, a gente passaria por uma transição mais branda. Então, essas reuniões para essas decisões ocorrem nessas cidades intraterrenas. Então, o livro de Telos é exatamente a chama trina. Eu comprei o azul, o rosa, falta o amarelo. Esse aqui é o 1, esse é o 3. O 2 é o amarelinho. E eu vou fazer lives especiais sobre Telos, porque é incrível esse livro, gente. Traz tanta informação que vocês nem imaginam. A gente vai fazer lives especiais sobre Telos. O que é o mental superior? É o contato com a nossa essência, gente. A gente precisa desenvolver a nossa intuição, a controlar nossas emoções, e aí existem ferramentas para isso. Eu venho trazendo aí no canal muitas meditações,
tudo que é abstração. Sabe essas coisas que eu trago de numerologia, tarô e tudo? Entender símbolos, arquétipos, é desenvolvimento do mental superior. A nossa intuição, o nosso eu superior, a linguagem é simbólica, é linguagem arquetípica. Quando a gente começa a lidar com essas linguagens arquetípicas, a gente está lidando e fazendo canal de ligação com o eu superior. A gente recebeu muitas ferramentas para a gente poder ir curando essas nossas emoções. Nós temos o quê? Terapia floral, nós temos EFT, que eu até trouxe aqui a Márcia Ramos, com a terapia do EFT, que trata das emoções também. Nós temos Theta Healing, que cuida das emoções e do campo mental ao mesmo tempo, que a gente também precisa cuidar das crenças limitantes, de tudo que a Matrix fez a gente acreditar que o quê? Que a gente não é nada, que nós somos robôs, né? Fez acreditar que nós estamos distante de Deus, que Deus está lá fora e a gente está aqui bem longe dele. Então tem muitas crenças que fizeram a gente acreditar. E a gente precisa limpar tudo isso para a gente poder voltar a ter confiança, alegria, amor, que a gente ficou distante disso tudo, né? Nós temos também o que? A radiestesia. E por que tem tantas ferramentas diferentes, gente? Porque nós temos temperamentos diferentes. E um dos livros aqui, ele fala isso. Acho que é no livro de Hermes, que eu vou falar também sobre Hermes, que é esse livro aqui, ó. Este livro aqui. Esse livro foi escrito por Trigueirinho. Vocês já ouviram falar em Trigueirinho? Ele já partiu daqui, ele já não está mais entre nós. Mas ele deixou ensinamentos fantásticos também. Esse livro aqui é maravilhoso. E nesse livro, ele fala desses temperamentos. Vocês veem até aquele temperamento colérico, né? Tem outros que são mais sentimentais. Não tem esses temperamentos, que até na astrologia a gente vê isso também. Então, de acordo com o temperamento de cada pessoa, uma terapia vai fazer efeito ou não. Vou citar um exemplo. Tem pessoas que não conseguem ficar sentadas meditando. Não consegue. Ela não consegue ficar parada, quieta. É o temperamento dela. E aí, como que ela vai fazer? Ela vai forçar a fazer uma coisa que ela não consegue? Não, existem outras ferramentas para essa pessoa. Eu até trago aí no canal o Tai Chi, que é uma meditação em movimento. A pessoa não vai ficar parada, ela vai ficar fazendo movimentos. Embora suaves, mas ela já consegue fazer melhor do que ficar sentadinha meditando. Tem ferramenta para tudo. Então, cada temperamento vai se afinizar com um tipo de ferramenta. E aí você vai perceber que, por exemplo, eu não gostei muito do Theta Healing. Eu não gostei muito da terapia floral. Beleza, tem outras. Tem radiestesia, tem apometria, tem ressonância harmônica do L. Couto, tem, deixa eu ver o que mais, barra de Axis. Gente, o que não falta é terapia. Não falta terapia. E essas terapias também, gente, é só para ajudar a gente a sair da inconsciência, sair daquela escuridão que a gente estava, né? Para pelo menos tirar a venda dos nossos olhos. E a partir dali, a gente aprendendo, é bom o quê? A gente aprender uma ferramenta. Nem que seja apenas a meditação. Meditação já é muita coisa, inclusive, né? Então, a pessoa que se afiniza com a meditação e medita sempre, essa pessoa está com uma grande ferramenta em mãos. Porque, gente, a gente vai chegar numa época que a gente não vai depender de outra pessoa, não. Não tem esse negócio de buscar um mestre fora. O mestre somos nós mesmos. A gente está passando por uma fase onde a gente precisa encontrar o nosso mestre interior. E para isso, a gente tem que limpar o caminho, que está obstruído. A nossa conexão com o nosso mestre interior, o cano está entupido. E essas ferramentas servem para desentupir o cano, né? Então, por exemplo, quem fez um curso de Reiki? Eu, por exemplo, sou reikiana, mestre Reiki. Eu faço Reiki em mim. Para quê? Para ajudar a desobstruir esses canais aí, para eu poder ter conexão. E aí começa a abrir o quê? Canais telepáticos, você começa a receber informações telepáticas. A maior parte da comunicação com esses seres intraterrenos, principalmente, é por telepatia. Vem aquele bloco de informação assim, quando você menos espera. Pá! Outra coisa que ajuda muito a limpar esses canais de conexão é o pranayama.
Sabe aquela respiração que eu já ensinei para vocês? Tampa uma narina, inspira, segura o ar, solta pela outra, né? Vai fazendo isso. Tem até um vídeo aí no canal, vocês podem procurar aí, Pranayama. Os mestres que nós vemos hoje são as pessoas que correram atrás do seu mestre interior. E agora eles passam para a gente o caminho. Então a gente aprende com eles a o quê? A encontrar o nosso caminho. E o caminho não necessariamente é igual para todos. Vocês percebam pelos próprios mestres que tivemos. O caminho de Jesus Cristo foi igual ao caminho de Buda? Foi igual ao caminho de Krishna? Vocês sabem como Krishna se conectava com o Deus interno dele? Através da música, da dança. Ele tinha esse viés da arte, né? Era assim que ele se conectava. Aí vocês vão falar, mas eu não tenho jeito para arte e tudo mais. Tem outra forma? Tem. Eu estou citando vários exemplos aqui. Eu estou falando daqui, da respiração, da meditação, que mais? Do reiki, para quem é reikiano. Gente, não precisa ter tanta coisa. É o que eu digo, apenas a meditação. Por exemplo, você caminhar na natureza. Caminhar na natureza contemplando realmente as paisagens, sabe? Você enxergando, vendo a beleza. Você olhar para a flor e admirar a flor, olhar um pássaro e admirar a beleza do pássaro. Gente, a gente está tão no automático que a gente anda pela rua, a gente nem enxerga a flor, a gente nem vê a beleza da flor. Conforme a gente vai se sutilizando, a gente começa a ver beleza em tudo. O mundo pode estar horripilante, tendo guerras, acontecendo um monte de coisa ruim, mas você sai para caminhar na natureza, você começa a ver tantas coisas lindas, é como se você estivesse vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. O seu mundo e o mundo externo. Por quê? Porque a gente está na transição. Então é como se tivesse dois mundos ali acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que é tão conturbado. É um momento difícil, gente. Eu não vou dizer que é fácil, não. A gente está passando por essa transição onde, tá ali, 3D com 5D convivendo ali, né? Até, essa bifurcação realmente passar. Então, enquanto tá esses dois caminhos ali ainda cruzados, a gente está vivendo dois momentos ao mesmo tempo. E o que cabe a nós? É mesmo estando no mundo, não ser do mundo. É a gente se conectar com esse eu interno. Percebam se vocês já sonharam com túneis embaixo da terra. Eu vou dando aqui alguns exemplos, tá, de situações que podem ocorrer. Se vocês já sonharam com alguns túneis, com algumas reuniões. Gente, a gente tem até aula lá nesses mundos internos, sabia? A gente tem aulas. E às vezes você acorda com uma ideia assim que tu fala, nossa, essa ideia me veio tão de repente. Você foi orientado durante seu sono. Tudo isso acontece. Mas aí vocês vão passar a perceber. Porque às vezes vocês têm insights e nem sabem que estão tendo orientações. O que eu quero chamar a atenção aqui é para vocês ficarem mais despertos para essa camada mais interna do ser. Para essa conexão que a gente pode ter. Então, James Redfield, ele fez vários livros. Eu tenho aí no canal esse da Profecia Celestina, dividido em 9 vídeos. Tem também, depois desse veio a 10ª Profecia, O Segredo de Shambhala, que é um livro dele também, anotem aí, O Segredo de Shambhala. E nesse livro, O Segredo de Shambhala, uma das coisas que ele fala é sobre a intenção e o poder da oração. E aí ele fala assim, que as pessoas têm mania de fazer oração pedindo alguma coisa. Pedindo, sempre pedindo, né? E ele diz no livro, a oração em si é uma ferramenta maravilhosa, mas uma oração afirmativa, não é uma oração de pedinte, é uma oração com a intenção afirmativa. Vocês entendem? É como se fosse um pensamento, é a mesma coisa que um pensamento. Só que quando você faz a oração, você ainda usa o poder do verbo. Porque o verbo tem poder. Gente, a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. E uma das coisas que ele fala nesse livro, O Segredo de Shambhala, é que quando a gente fala alguma coisa usando a palavra eu sou, tem muito poder.
Então, vocês imaginam vocês falarem, eu sou, e logo em seguida usar uma palavra negativa. Eu sou um. Não vou nem falar, porque eu não quero falar a palavra negativa aqui. Sempre que vocês forem falar eu sou, jamais falem coisas negativas após falar eu sou. Sempre coisas positivas, porque o poder do eu sou é muito forte. Vocês entendem isso? Então, eu sou divino, eu sou luz, eu sou amor. Jamais eu sou alguma coisa negativa. E ele frisa muito isso nesse livro. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção no livro O Segredo de Shambhala. E nesse livro aqui, ERCS, esse ERCS é uma sigla, sabia? Aqui, ó, R, aqui é um K, mas pode ser um C também, e o S. Eu até vou dar uma colinha aqui, ó. Isso aqui é Encontro dos Remanescentes Cósmicos Siderais. Encontro dos Remanescentes Cósmicos Siderais. Isso está escrito dentro do próprio livro. E aqui, Trigueirinho, ele vem trazendo muitas coisas sobre os mundos internos, desses nossos irmãozinhos siderais que estão lá dentro do nosso planeta, internamente. E uma das coisas que ele fala no livro é sobre os contatos telepáticos. Mas é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Agradeço por esse nosso grupo maravilhoso de afinidade, que a gente vai se ajudando aí, tá bom? Um beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Um beijo no coração.